Estamos reunidos para mais um ponto de encontro. O entrevistado deste programa é o engenheiro civil Pedro Teti, empresário no ramo de construção, além de estar há muitos anos envolvido no setor imobiliário. Possuindo uma conceituada empresa criada pelo seu pai, o advogado Miguel Teti Neto, e a mãe Maria Alice Lia Teti. Nós falamos da histórica imobiliária Teti. Contudo, Pedro Teti, ao assumir na sua totalidade os negócios deixados pela família, com seu conhecimento e programas de gestão atraentes e modernos, ele não apenas ampliou as atividades da empresa que criou, como também deu a ela perspectivas de um avanço tecnológico, tornando-a qualificada em vários segmentos: prestação de serviços em limpeza, segurança, monitoramento de alarmes, portarias virtuais ou à distância e seguros. Como empreendedor, chegou à presidência da Associação Comercial Industrial de Araraquara. Teve acesso à política sendo candidato a prefeito municipal. Hoje ele está afiliado ao Partido Novo. Aqui nós vamos falar de empreendedorismo e política. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, Ivan. Uma satisfação estar aqui no ponto de encontro com você. É uma alegria muito grande porque nós, afinal de contas, estamos recebendo um dos mais conceituados empresários da região de Araraquara. E essa demonstração de carinho que você sempre teve para com a imprensa de Araraquara é um detalhe muito importante que merece ser ressaltado, porque você se dispõe nesta oportunidade a responder as perguntas que nós preparamos com muito carinho, Pedro. Eu agradeço aí suas palavras, Ivan, e é claro, acho que a gente tem a obrigação mesmo de atender sempre a imprensa, porque a imprensa presta um serviço inestimável à coletividade e ao país, né? Sem uma boa imprensa e livre não há democracia. Mas vamos falar da sua atividade empresarial. Pedro, o que é ser empresário em tempos de uma economia extremamente difícil? Olha, Ivan, eu acho que hoje ser empresário requer uma dedicação assim redobrada. Eu que já administrei a empresa em outras épocas, eu digo que hoje é muito mais difícil. Então, é preciso ter uma dedicação muito grande. E quero ressaltar que hoje eu imagino o esforço de quem começa um negócio. Eu tive a sorte de não precisar dar o primeiro giro na roda. Como você bem disse há pouco, a empresa foi fundada pelos meus saudosos pais, Miguel Teti Neto e Maria Alice Lia Teti, e eu tive essa oportunidade de já ser colocado no segundo, terceiro degrau da escada e não precisar subir o primeiro, que hoje deve ser, e eu imagino o quanto seja extremamente difícil um empresário começar uma empresa hoje. Como construtor, sua participação é altamente significativa, Pedro, no surgimento de vários empreendimentos em Araraquara, tanto os verticais, horizontais, mas como é que você conseguiria medir esse envolvimento seu neste ramo de atividade? Dá para mensurar o que você já fez e qual foi a sua contribuição para a nossa cidade como profissional? Olha, eu comecei quando eu me formei em engenharia em São Paulo, na Escola de Engenharia Mackenzie, e quando eu vim para cá comecei a trabalhar na imobiliária, e aí em seguida abri uma consultora, e logo em seguida tive a oportunidade de lançar o primeiro edifício. Naquela época se construía, o sistema era construção a preço de custo. E depois fomos soltando mais um e outro prédio. Hoje nós devemos ter aí uns 15, 17 empreendimentos verticais feitos em Araraquara e 2 horizontais, e recentemente fizemos um prédio em São Carlos também. Sou uma empresa, em relação ao mercado, sou uma empresa pequena, mas em relação a Araraquara somos uma empresa bastante atuante, que graças a Deus todos os nossos empreendimentos foram bem-sucedidos, estão todos entregues hoje, todos em ordem. Isso nos dá uma satisfação muito grande. O reconhecimento, né?
tanto pela sua capacidade profissional, quanto pela maneira sólida com que você dirige a sua atividade, dirige o seu trabalho. Mas Araraquara, em determinado momento da sua história, ela tornou-se, Pedro, uma cidade emergente. Acredita que, de fato, foi a retração econômica que agora está fazendo a cidade a perder índices importantes e despencar no ranking paulista e brasileiro? Não, a crise, sem dúvida, que impacta... Contribuiu. Contribuiu, não somos uma ilha. Mas eu acho que é nessa hora que se tem que fazer um esforço muito grande para que se reverta isso. Não querendo puxar a sardinha para o meu ramo, mas eu já disse isso em outras oportunidades, uma forma de fomentar empregos assim, de pronto, muito rapidamente, é a construção civil. E o tempo que se leva hoje, Ivan, para aprovar um projeto, desde uma pequena casa até um grande edifício, é enorme. Então, se o poder público desenvolver, e não estou reclamando e nem dizendo que os funcionários públicos dessa área são ineficientes e não trabalham bem, não é isso. É preciso dar uma estrutura maior a esse setor, de tal forma que esses projetos fossem aprovados mais rapidamente. E também, quero dizer, isso não é só Araraquara, forma generalizada. Então, se nós tornássemos aqui na cidade as aprovações mais rápidas, aí seria uma grande vantagem, porque inclusive regionalmente demoram a ser aprovados esses projetos. E eles seriam uma máquina de criar emprego de forma imediata, e isso iria ter um efeito em cascata muito grande. Além de outros, de tentar trazer empresas para cá. Nessa hora, eu acho que se tem que se redobrar esse esforço para minimizar os efeitos da crise. Realmente, até eu ia perguntar ao Pedro, porque ainda outro dia eu conversava com um analista de negócios imobiliários, ele dizia das dificuldades em projetar um empreendimento imobiliário por conta desta burocracia. Mas como é que deveria se proceder para evitar todo esse transtorno, essa demora, às vezes demora 1, 2 anos, até 3 anos para que um projeto ele saia do papel? Tem que aumentar a estrutura. Comentando sobre essa dificuldade que você falou, não é só dificuldade na demora. Você imagina a dificuldade de um empresário desse setor, se você bola um empreendimento hoje e sabe que ele vai ser aprovado daqui 2, 3 anos, como estará o mercado daqui 2 a 3 anos? Será que esse empreendimento que eu bolei hoje vai ser interessante do que há 2, 3 anos? Então você tem que ser meio mágico nessa hora, e respondendo de forma mais direta a sua pergunta, dando estrutura para esses setores, estrutura de pessoal, para que os projetos sejam analisados mais rapidamente e, obviamente, serem aprovados mais rapidamente. Veja você, Ivan, se você aprovar um projeto de uma casa hoje, por menor que ela seja, no dia seguinte você criou 4 empregos, no mínimo 2 pedreiros e 2 serventes. Então, como eu disse, a construção civil é uma máquina de gerar emprego, e nessa hora que o país passa pela crise, é um setor que deveria, esse setor de aprovação de projetos, o município estruturar para que vá diminuindo, não vai ser feito isso de um dia para o outro, mas ao longo do tempo, e diminuindo o tempo de aprovação, tanto de pequenos projetos como dos grandes. Pedro, o seu pai ele deixou um legado de bons costumes, trabalho, de respeito, transparência dentro da história da cidade. No que você se compara ao seu pai Miguel Tedi Neto? Meu pai acho que é incomparável, Ivan. Gostaria eu de ter, assim, 1/3 da sua inteligência, da sua capacidade oratória, da sua visão. O que ele nos deixou foi mostrar, você tem várias estradas, né, para perseguir, e o que ele nos deixou foi um norte, né? Não só a mim, como aos meus irmãos. Pedro, esse é o caminho correto, e a gente procura fazer isso
da melhor maneira possível. Mas o doutor, assim como minha mãe, fazem uma falta muito grande. Eu, quando perdi meu pai, meu advogado, meu conselheiro, e ele é admirado pela empresa inteira, porque ficou cego no final da vida e conseguiu um programa de computação que auxiliava o cego a entrar na internet, porque o maior pavor da vida dele, o direito muda muito, às vezes mudam, e o maior pavor era ele ficar desatualizado como advogado. Então digo que ele é um exemplo de vida e é um exemplo dentro da empresa. Ele é admirado por todo mundo que conviveu com ele. Miguel Teti Neto, ele foi vereador em Araraquara, aliás, um dos brilhantes vereadores, mas o que eu queria dizer é que, como profissional, e a sua oratória era perfeitamente compreensível e sempre chamado pelos prefeitos, até mesmo por esses prefeitos, para que pudesse assumir a responsabilidade de uma oratória. Então, politicamente, seria interessante você seguir os mesmos passos do seu pai, Pedro? O doutor foi vereador por 4 mandatos, né? E eu sempre gostei de política, até por, acho que, conviver com ele, mas sempre também tive comigo o seguinte, Ivan, que eu nunca precisasse depender da política. Isso eu acho que é fundamental. Para você ter independência e poder defender os seus princípios, você não pode depender da política. Digo assim, em termos financeiros, e fazer da política o seu emprego, né? E por isso procurei atuar. Mas então o que você quer dizer é que político não deve levar em conta a atividade que ele exerce, não deve transformá-la em profissão. A política não pode ser o modo de sobrevivência dele, porque senão em algum momento ele vai ter que deixar de lado as suas convicções para assumir as conveniências do cargo, enfim, se ele estiver dependendo daquilo para viver, dificilmente ele vai ser independente, na minha modesta opinião. Então procurei atuar mais como empresário, mas nunca deixei a política e hoje estou filiado ao Partido Novo, que é algo totalmente diferente da que existe, que eu já tinha visto na política, e tenho defendido muito e tenho procurado divulgar o Partido Novo para todas as pessoas com quem eu convivo. Você foi do PSDB por muito tempo. Foi. Sempre esteve alinhado a uma linha de centro. Teve a oportunidade de ser centro-esquerda, centro-direita, entrando no Partido Novo. Entendo que descobriu um novo caminho, como você acabou de falar, que a gente tem na vida vários caminhos, várias alternativas. E para completar, sente saudade do Ninho Tucano? Não, sinto saudades de pessoas, né, do PSDB, mas do partido, infelizmente não. Respeito quem está no PSDB, mas não sinto saudades. Eu deixei o PSDB quando ocorreu aquele fato lamentável com a Aécio Neves e o Diretório Nacional não tomou nenhuma providência. Eu acho que todo mundo tem direito de defesa, mas aquilo foi um crime filmado, foi um crime gravado, e o partido deveria ter obrigado ele a se afastar e procurar se defender para depois voltar, e não fez isso. Eu me decepcionei muito com o partido e saí. E estou num Partido Novo, que é uma proposta, Ivan, totalmente diferente. É o único partido que não usa recurso público. Isso é muito bacana. Como é que funciona o Novo, Pedro? Vamos explicar. O Novo Você faz parte, como já disse, do Novo. Não está falando aqui como membro de uma comissão provisória? Não, o Novo não tem diretório em Araraquara, tem um órgão que se chama R30, Regional 30, 30 é o número do partido. Eu não faço parte, então tudo que eu disser aqui é como filiado e não como dirigente do partido, quero ressaltar isso. O Novo foi fundado em 2010 e conseguiu o registro em 2015, com 180 pessoas que estavam decepcionadas com os rumos da política no Brasil. E o partido foi fundado com uma proposta totalmente diferente. Primeiro, é o único que não usa recurso público, nem do fundo partidário, nem do fundo eleitoral. Para você ter uma ideia, este ano o governo vai destinar 2 bilhões para o fundo eleitoral e 900 milhões para o fundo
partidário, quase 3 bilhões de reais para os partidos políticos. O único que não vai pegar um centavo é o Novo. Ele vive de contribuições, R$ 29,80 de cada afiliado. Uma segunda diferença, e isso é muito importante, porque o partido, dependendo dos filiados, ele presta conta para os filiados e nunca vai se desviar dos princípios, porque se ele se desviar, os filiados se desfiliam e acaba o partido. Como ele não pode usar recurso público estatutariamente, ele depende do dinheiro dos filiados. Então, isso é um fator que eu acho primordial para o partido não se afastar dos seus princípios. Segunda coisa é que é o único partido hoje que faz a seleção de candidatos. Então, quem quer ser candidato, se inscreve na internet e vai fazer como se fosse um curso via internet, vai fazer provas, se não atingir uma determinada nota, não será candidato. Então, se você vir hoje a qualidade, os deputados federais e estaduais do Novo são pessoas super preparadas. 1.400 pessoas na eleição passada se propuseram a ser candidatos a deputado e só 400 passaram nesse processo seletivo. Então, como eu disse, tem uma qualidade muito boa. Dirigente não pode ser candidato. Outra coisa muito importante, quando estivéssemos em um diretório aqui e fôssemos ter candidaturas a vereador, que não teremos ainda, porque o Novo priorizou cidades acima de 300 mil habitantes, o partido está crescendo aos poucos, mas imagina Araraquara, um diretório, o presidente do Novo do diretório se candidata a vereador junto com outros colegas. Ele acaba se utilizando desse privilégio, dessa maior, assim, ele como presidente do partido, ele acaba tendo uma visibilidade maior. Enfim, se tiver uma estrutura lá de uma sede, uma secretária, e a pessoa não for honesta, ela acaba pondo essa estrutura a seu favor. Então, no Novo, quem é dirigente não pode ser candidato. Então, são uma série de coisas que diferenciam o Novo dos outros partidos, e eu acho que é um partido que vai mudar o Brasil. Ele tem uma proposta liberal, né, a favor de privatizações, a favor da diminuição do Estado. Não é um Estado mínimo, é um Estado que caiba no bolso do Brasil, né, e privilegiar o cidadão em detrimento do Estado, porque não é o Estado que gera riqueza, somos nós, com o nosso trabalho, que geramos riqueza. O Estado apenas recolhe os impostos e reaplica nas suas áreas específicas. Mas quem faz o país, quem gera a riqueza é o cidadão. Então, o Novo pensa muito em privilegiar o cidadão. Hoje o partido ele conta com quantos filiados aproximadamente em Araraquara? Eu não tenho o número exato, até por não ser do R30, mas eu acredito que mais de 200 filiados em Araraquara, tá? Inclusive eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade de pedir para as pessoas entrarem no site do Novo, Partido Novo, e leiam sobre o partido, leiam o estatuto. Vocês vão ver que é algo totalmente diferente e que realmente eu acredito que a médio prazo vai mudar o país, entendeu? Você vê, o Novo teve um desempenho na eleição passada fantástico. O Amoedo, sem participar de debate, sem ter tempo de televisão, ficou em 5º lugar, na frente de muitas pessoas de longo tempo na política. Fez 8 federais, fez 12 estaduais e um governador, né, no 2º colégio eleitoral. O governador de Minas, né? O Romeu Zema. E passou, assim, com folga pela cláusula de barreira, que é um dispositivo para diminuir o número de partidos. 14 partidos não passaram. E o Novo, na primeira eleição nacional que disputou, venceu a cláusula de barreira com folga. Fantástico, né? Você disse que o Partido Novo ele é favorável às privatizações. Sim. Você concordaria com a privatização do TAI? Sim. Eu acho que assim como o Novo, também penso de forma igual, acho que o governo deve se preocupar com saúde, educação e segurança. O restante, eu acho que o setor privado faz melhor. É lógico que as privatizações têm que ser feitas com critério, de tal forma que elas retornem o maior valor possível para o Estado, mas sou francamente a favor. Você vê, a nível nacional hoje, tem partidos que dizem que
certas estatais são estratégicas. A gente viu aí no Petrolão que são estratégicas para alguns, né? Não para o país. Autarquias acabam se transformando em cabide de emprego? Na maioria das vezes, sim. E são focos de corrupção também. Você vê o que aconteceu com as empresas estatais, Correio, Petrobras, nós temos inúmeros exemplos de que acabam sendo foco de corrupção. Então, se o governo estiver em educação, saúde e segurança, que é o que mais importa para o povo, eu acho que é mais interessante. Você pega um país como os Estados Unidos, tudo é privado lá, não tem nada público, e o país é pujante, cresce a taxas, é o maior país do mundo. Então, o Estado se meter, ter siderúrgica, ter refinaria, enfim, tocar empresa, isso nunca deu certo em lugar nenhum. Né? Você foi candidato a prefeito em 2008, é isso? 2008. 2008, muito bem. Você acha que hoje estaria mais amadurecido e teria a pretensão de se candidatar novamente para apresentar novas ideias, novos planos, novos projetos, mesmo porque o Partido Novo não existia naquela época. Mas talvez com essa filosofia e a tentativa de aproveitamento, você seria candidato novamente? Não, eu acho que se o Partido Novo, como eu lhe disse, nessa eleição, como o partido faz um processo seletivo, ele ainda não tem estrutura para fazer isso a nível Brasil inteiro. Nós temos 5.500 municípios. Então ele teve que passar uma régua, e ele passou a régua assim: vamos privilegiar as cidades acima de 300 mil habitantes. E o partido acho que vai ter candidatura entre 35 e 40 cidades no Brasil. Mas numa próxima, eu acho que essa régua vai ser baixada. Eu seria candidato, sim, do Partido Novo, ou a vereador, ou a prefeito, enfim, no que o partido precisar e no que, junto com os companheiros do partido, for decidido. Eu estou hoje convicto de que o Partido Novo, se ele não se desviar da rota, e até agora ele tem sido irrepreensível no que tem proposto, eu acho que o Novo vai fazer a diferença nesse país e vai transformar esse país num país liberal, com maior liberdade para se empreender economicamente. Estou falando de um país tipo Austrália, o Canadá, que lamentavelmente hoje é o destino de muitos brasileiros. Você vê que quando você dá liberdade para se empreender, o país cresce, e o que tem de mais bacana nesses países é o salário. Você pega um salário mínimo da Austrália, do Canadá, Ivan, essas pessoas vivem bem. Então, está provado que quanto maior a liberdade econômica de se empreender, mais o país cresce e mais vai favorecer as pessoas. Você tem um ganho de produtividade grande, então os produtos são baratos, mais baratos que aqui, e os salários são mais altos. Isso é que é bom, porque toda a população do país passa a ter uma condição de vida melhor, e não um país feito para apenas alguns que ganham muito, né? E a grande maioria da população vive com um salário mínimo muito achatado. É essa mudança que o Novo propõe, e a gente chegasse a um país liberal em que as pessoas possam empreender, e quem trabalhar ganhar dinheiro e viver melhor. Muito bem. Uma última pergunta, mesmo porque nós entramos no empreendedorismo e o Pedro ele tem essa participação significativa no processo de desenvolvimento de Araraquara. E falamos de política, quais são as intenções realmente revolucionárias de um partido que surgiu com a esperança de mudar o comportamento, principalmente do eleitor, né? Para não se deixar enganar. Mas eu perguntaria agora, no final desse programa, qual sua análise sobre o PT na cidade? Inspira confiança, deixa a desejar, trouxe desesperança ao povo, dá para crer que é possível retomar o comando da política paulista e brasileira, ou ainda o PT está vivendo os últimos dias de Pompeia, Pedro? Olha, Ivan, depois de tudo que eu lhe falei, o PT é o oposto não só o PT, mas junto com outros partidos de esquerda, é o oposto do que eu proponho, né? Ou que o Novo propõe.
o PT e os outros partidos de esquerda querem um Estado quanto maior possível, melhor, um Estado que provém tudo, né? E na verdade não provém nada, porque hoje nós temos se você for ver hoje, os governos municipal, estadual e federal arrecadam 37% do PIB, é um índice comparável de países mais desenvolvidos, prestam um péssimo serviço público, em geral, em quase todas as áreas. Então, essa realidade tem que ser mudada. Tem que ser mudada. E eu discordo respeito quem é do PT, enfim, sou um democrata, mas a minha maneira de pensar é o inverso do PT e dos partidos de esquerda. Então, eu espero que essa maneira de pensar da esquerda não prospere e que prospere, e muito, um projeto como o Novo. E como você bem disse, isso depende de cada um de nós. Uma das coisas que mais se escuta no Novo é: não existe salvador da pátria. Quem tem que fazer a mudança somos nós. E isso é fundamental. As pessoas têm que ler mais sobre política, se inteirar mais. Por isso que eu convido, entrem no site do Novo, leiam o Estatuto, vejam o que os deputados, vereadores do Novo estão fazendo, o comportamento. São pessoas que nomearam 20% dos assessores, são os que menos gastam verba de gabinete, numa mudança radical ao comportamento de deputados e vereadores e de todos os outros partidos. Então, essa proposta do Novo, que está crescendo numa velocidade grande, a hora que a maior parte da população brasileira tomar contato com isso, nós vamos ter, o Novo vai provocar, eu estou convicto disso, uma mudança radical na política brasileira. Ele vai ser o vetor dessa mudança. Você arriscaria um prognóstico dentro do cenário que se vê de eleições em Araraquara para apontar um nome aqui de Araraquara? Prefeito? Ivan, eu não sei ainda quem serão os candidatos, então eu acho muito prematuro ainda, né? A partir de mais alguns meses, aí teremos as candidaturas lançadas, e aí, de repente, se poderia fazer um prognóstico. Hoje eu acho prematuro. Muito bem. Nós conversamos aqui neste ponto de encontro com Pedro Liated, empreendedor, também político, já garantiu que poderá ser candidato a prefeito ou a vereador, não nesta eleição municipal, mas sim na outra. Mas, de qualquer maneira, fica o nosso agradecimento, porque o Pedro ele prestou informações importantes sobre o desenvolvimento econômico de Araraquara, principalmente no ramo em que ele atua. E hoje nós nos sentimos agradecidos com a presença dele aqui e vamos passar às suas mãos a nossa revista impressa, a RCA, a Revista Comércio, Indústria e Agronegócio, e do qual a UORC sempre esteve presente também nos prestigiando. Nós somos gratos por isso, Pedro, e o estimamos muito pelo seu trabalho, pela demonstração de carinho que você tem com a nossa população e também com a imprensa de Araraquara. Eu que agradeço, foi uma satisfação muito grande vir ao ponto de encontro. Quero parabenizar você pela revista, sempre a recebo e leio, muito importante, sempre divulgando aí o empresariado de Araraquara, as empresas de Araraquara, isso é muito bacana. E você por toda a sua história, né, de jornalista, Ivan, você sempre foi um batalhador e eu também te admiro muito. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. A nossa entrevista com Pedro Liated, ela vai estar rodando pela nossa página no Facebook e demais ferramentas das redes sociais. E você poderá acessar e acompanhar aquilo que o Pedro disse neste dia para os nossos internautas, para a nossa população em Araraquara. Muito obrigado a todos e até a próxima.